Tudo começará a mudar quando você permitir que Deus o guie. O diabo vem para roubar. Ele é um ladrão que só tentará roubar onde percebe valor. Isso indica que, como crentes, possuímos algo precioso, algo de grande valor. Se o diabo tentar roubar de um crente, isso significa que temos algo de valor. Se você sentir que algo valioso foi roubado pelo inimigo, como a paz em sua casa ou a alegria em seu coração, não defenda mais isso. Se o inimigo conseguiu roubar a alegria dentro de você, trace um limite e recupere o que é seu. Lembre-se de que a alegria do Senhor é a sua força, e não permita que o inimigo a roube de você. Em Êxodo 14:14, está escrito que o Senhor lutará por você, e você deve manter a sua paz. Isso significa que a batalha não é sua, mas sim do Senhor. Enfrente-a com as mãos levantadas em oração, entregando-a a uma autoridade superior. Ação de graças e louvor são chaves para a vitória. Assim como Paulo e Silas experimentaram, as mãos levantadas em adoração e louvor invocam o grande poder de Deus. Considere levantar as mãos não apenas nas lutas passadas, mas também nas atuais e futuras. Quando um homem ou mulher de Deus levanta as mãos em uma batalha espiritual, estão entregando a luta ao Senhor. Lembre-se de que Jesus Cristo não morreu em uma cruz para que você fosse tímido e roubado de esperança e fé pelo diabo. Seja ousado em proclamar que nenhuma arma formada contra você terá sucesso, declarando a palavra de Deus e afirmando que a bondade e misericórdia o seguirão todos os dias. Chegue ao ponto em que aprenda o poder de dizer não. Cansado das mentiras do diabo, declare que não é escravo do medo, mas sim um filho de Deus. Não permita ser mantido cativo por pensamentos de inferioridade. Você é bom o suficiente porque pode fazer todas as coisas através de Cristo, que o fortalece. Aprenda a dizer não ao diabo, impedindo-o de entrar em sua casa ou prejudicar sua família. Entenda e pratique dizer não quando sentir que suas costas estão contra a parede, pois, se Deus é por você, quem pode ficar contra você? Criamos uma cultura que destaca o sucesso, produtividade e agitação, resultando em muitas pessoas enfrentando um nível elevado de estresse. É importante esclarecer que o estresse é um inimigo comum para todos, independentemente de serem salvos, crentes em Cristo ou ateus. Diante desse cenário, surge a pergunta: como isso se relaciona com você enquanto cristão e com seu relacionamento com Deus? Antes de explorar isso, é essencial darmos um passo para trás e reconhecer que muitos de nós vivem estressados e sobrecarregados devido à dificuldade em dizer não, diante das diversas demandas em nossas vidas. Precisamos nos questionar: quando reservamos tempo para Deus? Quando encontramos momentos para nutrir nossa fé, alimentar nossos espíritos e dedicar-nos à adoração, oração e estudo da Bíblia? Se negligenciarmos essas práticas como cristãos, talvez seja necessário reavaliar nossas prioridades e o que consome nosso tempo. Em outras palavras, devemos aprender a dizer não. Compreender o poder de dizer não pode aliviar o estresse e afastar outras influências negativas. Se a ansiedade ou preocupação baterem à porta, diga não. Recuse-se a deixar o inimigo entrar em sua vida e causar estragos. Dizer não em nome de Jesus é uma palavra pequena, mas poderosa quando aplicada adequadamente. A passagem de Deuteronômio 3:22 nos encoraja a não ter medo, pois o Senhor nosso Deus lutará por nós. Isso significa que, ao dizer não, estamos rejeitando o medo e qualquer batalha que não nos pertence, pois a batalha pertence ao Senhor. Romanos 8:37 reforça que somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama, incentivando-nos a dizer não à derrota e ao desânimo. Dizer não pode ser a palavra que salva literalmente sua vida. Aprender a dizer não é essencialmente sobre estabelecer prioridades, decidindo o que vale a pena em suas 24 horas diárias. Colocar Deus como a prioridade máxima é crucial. Reconhecemos que, como seres humanos, temos recursos limitados e não podemos dedicar tempo a tudo. Assim, em meio aos deveres diários e responsabilidades, é crucial encontrar tempo para priorizar nosso relacionamento com Deus. Portanto, aprender a dizer não é apenas uma escolha sábia, mas uma prática fundamental para preservar sua fé, sua família e sua saúde. Não é necessário dizer sim a cada demanda que surge.
Definir prioridades e manter seu relacionamento com Deus no topo da lista é fundamental para viver uma vida equilibrada e centrada em princípios. Devemos orar por discernimento espiritual para saber quando dizer não. Não posso fazer isso. Não. Domingo não é um bom dia para ir lá. Você está dizendo não porque reconhece a necessidade de orar, ou está dizendo não porque reconhece a importância de se dedicar à palavra de Deus. Dizer não pode significar que você precisa passar um tempo em comunhão com o Espírito Santo. Mesmo que esteja passando por desafios, lembre-se de que você tem Jesus, a salvação eterna nele, paz e propósito nesta vida, e acesso a Deus Pai por meio dele. O Salmo 34:10 nos lembra que aqueles que buscam o Senhor não sofrerão necessidade. Mesmo que pareça que algo está faltando em sua vida, encorajo você a olhar mais profundamente com os olhos da fé. Deus tem provisões para você, que podem não ser visíveis a olho nu, mas valem infinitamente mais do que podemos imaginar. Seu verdadeiro tesouro está na herança eterna que Jesus comprou para você com seu precioso sangue. Independentemente das dificuldades que você esteja enfrentando, a graça de Deus é suficiente para você. Mesmo que tenha experimentado decepções, perdido sonhos ou esteja passando por necessidades materiais, se você tem Jesus Cristo, sua alma está cheia da bondade e do favor de Deus neste exato momento. Lembre-se, se você é um filho de Deus, você ainda tem Jesus, e Jesus é mais do que suficiente. A Bíblia é sagrada, sem erros e completa. Encontramos orientação para viver, tratar as pessoas e entender a vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo nas Escrituras. No entanto, às vezes, negligenciamos ensinamentos valiosos presentes na Bíblia, como as experiências de personagens como Daniel, que enfrentou a cova dos leões. Adoramos ler sobre Davi enfrentando Golias e revisitamos a transformação de Saul para se tornar Paulo. No entanto, há passagens menos populares nas Escrituras hoje em dia que são essenciais para nossas vidas como cristãos. Um exemplo é Hebreus 9. 27 declara que é designado aos homens morrerem uma vez, mas depois disso enfrentarem o julgamento. Provérbios 28:13 também destaca que aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona receberá misericórdia. Essas passagens não existem apenas para entretenimento, mas para nos lembrar da importância de esforçarmos por uma vida livre do pecado. Cada um de nós terá que comparecer diante do Senhor e ser julgado. Hoje, destaco uma passagem específica relacionada à nossa atitude, conhecida como as bem-aventuranças, as características marcantes de um verdadeiro cristão. Enquanto leio, convido você a se autoavaliar, considerando como sua vida se alinha a esses ensinamentos de Jesus. Onde você está falhando e onde precisa da graça de Deus. Mateus 5:3-11 nos revela as bem-aventuranças. Deus abençoa aqueles que são pobres e reconhecem sua necessidade dele, pois o reino dos céus é deles. Deus abençoa aqueles que choram, pois serão consolados. Deus abençoa aqueles que são humildes, pois herdarão toda a terra. Deus abençoa aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus abençoa aqueles que são misericordiosos, pois receberão misericórdia. Deus abençoa aqueles cujos corações são puros, pois verão a Deus. Deus abençoa aqueles que trabalham pela paz, pois serão chamados filhos de Deus. Deus abençoa aqueles que são perseguidos por fazerem o que é certo para o reino dos céus é deles. Deus abençoa você quando as pessoas zombam de você, perseguem você e mentem sobre você, dizendo todo tipo de coisas más, porque você é meu seguidor. Após ouvir essas bem-aventuranças, faça perguntas difíceis a si mesmo. Sou verdadeiramente puro de coração? Sou um pacificador? Tenho fome e sede do Senhor e do povo de Deus? As respostas podem ser desconfortáveis, mas é crucial ser honesto consigo mesmo, pois Deus vê o que está escondido e conhece o coração. Ao nos prepararmos para ir diante de Deus em oração, peçamos ao Espírito Santo que revele sinceramente nossa verdadeira condição, onde estamos falhando, para que possamos reconhecer e mudar, sem a necessidade de mentir para nós mesmos, pois Deus conhece a verdade e nos ajudará quando buscarmos sua orientação. Você percebe o quão maravilhosa é a presença de Deus quando ela envolve você. Rodeado por puro amor, coberto de segurança, na presença dele, nenhum poder do inimigo pode tocar você. Nessa presença, há um poder tão grande que você pode realizar todas as coisas por meio de Cristo,
que te fortalece. A força divina é encontrada somente em Deus, onde você pode encontrar força em sua fraqueza. É necessário confiar totalmente em Deus, abandonando o controle total e entregando todos os aspectos da vida a Ele. No grande esquema das coisas, nosso controle é limitado, razão pela qual confiamos em um Deus todo-poderoso. Cometemos erros na vida, alguns devastadores, como o jovem que, sem orientação ou amor, faz escolhas erradas, encontrando-se no lado errado da lei, ou a jovem, influenciada por suas emoções, cometendo erros que a deixam sozinha com uma criança, quando sonhava com um casamento e uma família. Erros podem ser dolorosos e custosos, mas é maravilhoso termos um Salvador que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode ver além dos nossos erros, transformando-os em lições abençoadoras pela sua graça e misericórdia. Não estou incentivando a cometer erros deliberadamente, pois Gálatas 6:7 adverte contra isso. Deus não se deixa zombar, e colhemos o que plantamos. Os erros aos quais me refiro são honestos, não planejados, comuns a todos nós. Para aqueles que pensam que não podem se recuperar da dor e culpa de seu pecado, cheios de sentimentos de inutilidade e vergonha, saibam que Jesus Cristo se sacrificou na cruz para que o pecado não defina você. Quero destacar mais 2 coisas para você. Em primeiro lugar, saiba que o diabo adora condenar, apontar o dedo e fazer você se sentir envergonhado. Ele tenta afogá-lo na culpa, então é crucial que você esteja ciente dessa tática. Diferencie entre sentir-se culpado porque é convicto pelo Espírito Santo e sentir-se culpado porque está sendo condenado por Satanás. O Espírito Santo convence para levar ao arrependimento, enquanto o diabo condena para fazê-lo sentir-se sem esperança e sem valor. Em segundo lugar, Deus é todo-poderoso, gentil e misericordioso. Ele olha para o coração, e se você cometer um erro, pecado, Ele é gentil o suficiente para tirar toda a tristeza, a incerteza de você e perdoar. Deus não procura os mais fortes para demonstrar seu poder. Ao contrário, Ele escolhe o que o mundo considera tolo e fraco para envergonhar os sábios e os fortes. Isso significa que, independentemente do que os outros pensam de você, contanto que tenha fé e um coração disposto, Deus pode usá-lo de maneiras surpreendentes. Além disso, a atitude piedosa não é uma opção, mas uma necessidade para os cristãos. Buscar agradar a Deus em todos os aspectos da vida implica louvar o Senhor com pensamentos, palavras e ações. Como crentes, somos chamados a viver uma vida santa e agradável a Deus, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes, ações e comportamentos. Paulo enfatiza isso em Colossenses 3:23-24, instando a realizar todas as tarefas como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Lembre-se de Filipenses 4:13. Posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Este versículo não deve ser apenas um slogan para atingir objetivos, mas sim um lembrete constante de nossa dependência em Cristo em todas as áreas da vida. Nenhuma atitude de Paulo, quando ele declarou "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece", foi motivada por total confiança em Cristo. Paulo não estava expressando a ideia de que pode fazer qualquer coisa através de Cristo apenas para benefício pessoal. Seu desejo era servir a Deus, compartilhar o Evangelho e, independentemente dos obstáculos, afirmou que poderia fazer todas as coisas em Cristo que o fortalece para cumprir sua vocação de pregar, ensinar o Evangelho e glorificar Cristo. Além disso, uma atitude piedosa envolve servir os outros para a glória de Deus. Conforme Mateus 20:28 nos lembra, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar esse exemplo, amar o próximo e buscar servir os outros, colocando suas necessidades antes das nossas. Meu último ponto refere-se à oração, um aspecto essencial de uma atitude piedosa. Não é possível ter tal atitude sem uma vida de oração. Como cristãos, somos chamados a orar sem cessar. Portanto, encorajo você, querido ouvinte, a não apenas pedir coisas a Deus, mas a buscá-lo para que trabalhe em você, desenvolva seu caráter e mude sua atitude. Independentemente das experiências de abandono, rejeição ou retratação por parte de outros, saiba que Jesus Cristo nunca o abandonará, retrairá ou rejeitará. Ele conhece você profundamente, desde o número de fios de cabelo em sua cabeça, e cuida de você. Então, enquanto compreende o imenso amor de Deus por você,
Lembre-se de que isso não é uma desculpa para continuar vivendo em pecado. O amor de Deus é, na verdade, um chamado para o arrependimento e uma fonte de força e graça para viver em retidão. Reflita sobre a natureza de sua fé. Seria uma fé forte ou uma fé infantil? Pessoalmente, aprecio o conceito de fé infantil. Embora não seja um termo explicitamente utilizado na Bíblia, considero uma descrição excelente do tipo de fé que devemos cultivar. Muitos de nós afirmamos ser filhos de Deus, mas quantos realmente dependem dele da mesma forma que uma criança depende de seus pais? A fé infantil busca no Senhor forças, provisão e proteção. Romanos 1:16-17 destaca o poder do Evangelho, afirmando que a justiça de Deus é revelada pela fé. A fé cristã não é apenas uma crença, mas um estilo de vida. Ter uma fé infantil é essencial, pois ao imitar a fé de uma criança, estamos modelando o tipo de confiança mencionado em Provérbios 5:6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Consideremos algumas perguntas. Confiamos em Jesus para proteção, segurança e suprimento diário? Confiamos nele para fortalecer nosso corpo e manter nossa saúde? Essa é a essência da fé infantil. Uma fé humilde. Como ensinado em Mateus 18:2-5, devemos converter-nos e tornar-nos como crianças para entrar no reino dos céus. A humildade da fé infantil é evidente na disposição de aceitar a correção sem arrogância ou ressentimento. Como filhos de Deus, devemos humildemente reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós. Davi expressa isso no Salmo 131:2, afirmando que seu coração não é orgulhoso, encontrando contentamento como uma criança desmamada em sua mãe. Esta é uma fé infantil, uma dependência total de Deus. Precisamos cultivar esse tipo de fé em nossa vida diária, pois é esse tipo de fé que agrada a Deus. Gostaria de incentivá-lo a ser ousado. Muitos cristãos são tímidos e frágeis porque não compreendem o poder e a autoridade que possuem em Jesus Cristo. Lembrarei a você que a Bíblia afirma em Lucas 10:19: Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Além disso, em 1 Coríntios 15:57, encontramos a seguinte declaração: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Encorajo a todos, povo de Deus, a segurar firmemente a palavra divina, agarrar-se a essas promessas e permitir que elas despertem o seu espírito. Você não deveria mais ser medroso e tímido, não deveria mais se considerar indefeso e impotente. Jesus Cristo nos concedeu autoridade para pisar sobre o diabo e seus demônios, a autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Portanto, saiba que não é sua parte viver com medo como filho de Deus, nem ser um cristão tímido. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, declarou: Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Que esta seja a razão pela qual você é destemido e ousado, a razão pela qual não desiste diante das adversidades. Que esta promessa em Lucas 10:19 seja a razão pela qual você ora com poder. Portanto, povo de Deus, lembro-lhes que ganhamos força, coragem e ousadia quando conhecemos a palavra de Deus e praticamos a oração. Pense em oração quando considerar poder, coragem e força. Ore mais, pois a oração nos une a Deus, nos capacita a viver Filipenses 4:13. O poder da oração nos ajuda a vencer a tentação, constrói nosso caráter e capacita uma vida cheia de coragem e ousadia. Não esqueça que temos autoridade em Jesus Cristo. Seja constante na oração. Continue firmemente em oração e dedique-se a ela. Lembre-se de que há poder na oração. Que o amor de Deus, divino, verdadeiro e eterno, envolva sua vida. João 3:16 expressa a grandiosidade desse amor, ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reconheça a profundidade e a magnitude desse amor divino em sua jornada de fé. O amor de Deus sobre sua vida é uma proteção constante, uma provisão ininterrupta e um perdão eterno. Convido você a louvar ao Senhor por sua fidelidade, por esse amor inabalável. O amor do Senhor é tão profundo que mesmo quando não conseguimos viver de maneira que o agrade consistentemente, Ele continua nos amando.
Como Romanos 5:8 afirma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Refletindo sobre isso, Cristo deu sua vida por nós quando éramos pecadores, quando o rejeitamos, quando viramos as costas para o Senhor. Ele nos amou incondicionalmente. João 15:11-13 expressa esse amor, onde Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Louvar a Deus por seu amor inabalável e sacrificial é a resposta apropriada. Que a verdade desse amor nos encha de alegria e nos inspire a amar uns aos outros da mesma forma que Cristo nos amou. Querido Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, hoje nos reunimos diante de Tua presença para expressar nossa gratidão por Teu amor incondicional. Te louvamos por seres um Deus que nunca desiste de nós, mesmo quando falhamos, quando viramos as costas e quando nos afastamos de Ti. Agradecemos por Teu amor constante, que é um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Senhor, contemplamos a grandiosidade do Teu amor manifestado em Cristo, que deu sua vida por nós enquanto ainda éramos pecadores. Que o sacrifício de Jesus na cruz nos lembre do amor profundo que nutres por cada um de nós. Hoje, Senhor, abrimos nossos corações diante de Ti. Confessamos nossos erros e falhas, sabendo que, mesmo em nossa imperfeição, somos cobertos por Tua graça redentora. Obrigado por nos perdoar e nos amar incondicionalmente. Pedimos, Pai, que enchas nossos corações com a alegria que vem do Teu amor. Que essa alegria seja completa em nós, transbordando para que possamos compartilhá-la uns com os outros. Ensina-nos a amar como Tu nos amaste, a dar nossas vidas uns pelos outros, assim como Jesus fez por nós. Senhor, abençoa aqueles que estão enfrentando desafios e dificuldades. Que eles sintam Teu amor envolvendo-os como um abraço caloroso. Concede força aos cansados, cura os quebrantados e consola os que choram. Hoje, Senhor, entregamos nossos sonhos, anseios e preocupações em Tuas mãos soberanas. Confiamos em Tua vontade perfeita e pedimos sabedoria para seguir Teus caminhos. Que a luz do Teu amor dissipe toda a escuridão ao nosso redor. Que em meio às incertezas da vida, possamos encontrar segurança em Tua presença. Agradecemos, Pai, por seres o Deus que nos ama além da compreensão humana. Que esse amor nos guie, nos transforme e nos inspire a viver vidas que refletem Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.